Amor, você pode se colocar de pé na presença de Deus, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2. Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês assim, interceda por mim, tá? A gente queria muito estar aqui hoje, eu não queria deixar de estar aqui, mas eu confesso que eu estou muito dependente das... Ontem eu fui no culto lá, pela graça de Deus, achei que eu ia amanhecer melhor, mas esse balanço do carro, quase 3 horas de viagem, acabou não sendo confortável. Minha esposa pilotou muito bem, né, meu amor? Isso é uma benção. Capítulo de número 2 de Cantares de Salomão, verso de número 10. Aos que encontraram, diga glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim, verso de número 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Apareceram as flores na terra. O tempo de cantar chega. A voz da rola se ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faça-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face é aprazível. Apanha-me as raposas e as raposinhas que fazem mal a minhas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Pode tomar o teu assento. Os irmãos que às vezes nem falaram que tem um fundo musical, eu não sei se no teclado, pode ficar à vontade se quiserem, tá? Não me atrapalha, como vocês desejarem. Meus queridos, vamos falar com Deus nessa noite mais uma vez, para que o Senhor vá adiante da sua palavra. Pai, mais uma vez nós entramos na tua presença e rogamos ao Senhor que o Senhor possa ir adiante da sua palavra. Ela é sua, eu não tenho direito de tocá-la. Eu não tenho direito de fazer aqui aquilo que o Senhor não quer. Me dê força para pregar fisicamente a tua palavra e me dê força espiritualmente. Use a minha vida para falar da do Senhor, use a minha vida para a tua glória. É o que nós te pedimos aqui nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, eu gostaria muito que você ouvisse essa palavra nessa noite. Faz uma semana que eu tenho pedido a Deus o que eu vou pregar aqui hoje, desde domingo passado, rogando ao Senhor, e desesperado com esse dia, para que eu não me preocupasse em nada com o desempenho, eu não me preocupasse em nada, o diabo não permanecesse, não viesse ao meu ouvido dizer: você precisa causar uma impressão. A primeira mensagem que vai marcar, eu pedi muito para Deus que isso não acontecesse. Orei a Deus, subjuguei a minha carne, para que ela se calasse, para que saísse daqui dessa noite apenas o que Deus quisesse falar com a sua igreja aqui nessa noite. O que Deus tem para falar com a sua vida. Todas as vezes que eu pregar aqui, você nunca se esqueça disso que eu vou te falar. A palavra de Deus, ela é vida ou morte. Talvez seja a última vez que você vai ouvir essa mensagem de Deus. Talvez tem pessoas aqui que depende do que vai ouvir, vai fazer uma escolha.
Por isso eu falo para mim mesmo e para os obreiros que sobem aqui para pregar, tão responsáveis que são. Nunca subam aqui despreparados. Nunca subam aqui sem se debruçar, sem buscar qual é a vontade de Deus. Porque no meio dessas pessoas que estão aqui, pode ter um caso de vida ou morte. Uma decisão muda um casamento, uma família, uma casa. Uma decisão aqui, que estava esperando uma palavra, e essa palavra foi mal preparada, essa palavra não foi buscada de Deus, essa palavra é aquilo que eu achava que a igreja precisava ouvir, e eu destruo uma vida, e eu destruo uma família, e eu destruo um ministério, eu destruo um departamento, eu destruo uma liderança, porque eu não tive a responsabilidade de pensar que isso aqui não é meu. Se eu quiser mostrar o meu desempenho, eu vou fazer um trabalho de oratória lá fora. Mas enquanto eu cuidar dessas coisas aqui, a honra, a glória, o louvor, a adoração, o culto pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Se eu conseguir pregar até o fim, dê certo, Deus tem uma palavra para nós nessa noite, um propósito essa mensagem. Um propósito. Deus tem um propósito para nós aqui nessa noite. Algo que, para despertar o meu coração e o seu coração aqui nessa noite. O verso de número 10, eu vou direto já, não vou esboçar aqui o propósito de Cantares de Salomão. Os irmãos já imaginam, né? Já deve ter ouvido isso, que há uma ideia de que quando Salomão escreve Cantares de Salomão, ele está na sua juventude, no ápice do seu amor, daquela magnitude do trabalho de Deus já sobre a sua vida, no teor da sabedoria. Ele escreve Eclesiastes na sua velhice e Provérbios na sua maturidade. Mas esse texto aqui, irmãos, ele tem a ver com algo para essa igreja, sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu li o verso 10, onde a palavra de Deus diz assim, o meu amado me diz, é como se eu dissesse agora aqui para a igreja assim, escute, igreja, assim diz o Senhor para você. Assim diz o Senhor para a tua casa, assim diz o Senhor para o teu ministério, pastor Wellington, assim diz o Senhor nessa noite para essa igreja, e ele começa a dizer, levanta-te, amiga minha, formosa minha, vem. Oh, que coisa linda, essa palavra levantar, ela tem vários significados, talvez, diante da luz das Escrituras Sagradas, mas esse levantar, ele tem mesmo esse teor de estar estagnado, parado, sem movimento, esperando, sem saber se vale a pena se levantar, seguir adiante, vale a pena? Vale a pena continuar? Vale a pena ir? Eu deixei marcado aqui nas minhas meditações, Josué capítulo de número 1, e no versículo de número 2, um texto tão conhecido de todos nós, a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele olha para Josué, no verso de número 2, e diz, o meu servo Moisés é morto, mas você se levanta agora, passe esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Era como se Deus olhasse para aquela situação, ou como o escritor de Eclesiastes, inspirado pelo Espírito Santo, numa tratativa simbólica entre o noivo, Deus, e a sua noiva, a igreja, e dissesse para ela, minha noiva, levanta-te, saia do seu lugar, se coloca de pé, eu preciso fazer algo na tua vida, do jeito que está, não pode ficar. O meu servo Moisés passou,
já foi. A minha obra não pode parar. Eu preciso levantar você, eu preciso fortalecer você. E aqui eu não sei se Deus está falando com o cargo de alguém, com a família de alguém, com o estado de saúde de alguém. Mas o Senhor está hoje olhando para nós e dizendo: minha noiva, minha igreja, levanta-te, fica de pé, se ponha sobre a planta dos teus pés. Eu vou dar uma direção para vocês e vocês sigam essa direção. Não saia dessa direção que o Senhor vai te dar aqui nessa noite. Você pode espiritualmente nesse momento se colocar de pé na presença de Deus aí no seu coração. Dizer para o Senhor: eu estou aqui agora para te ouvir, Pai. Acho bonito, né, na sequência dessa escritura que ele diz: amiga minha, ele chama a cada um de nós aqui nessa noite de sua amiga. O Evangelho de Jesus. Mas quando a gente vem para a presença de Deus, a gente tem todas essas coisas, coloca no altar de Deus, mas diz para Ele claramente: a partir de hoje, eu faço o que o Senhor manda. O que o Senhor quer? Onde o Senhor quer? Como o Senhor quer? Para onde o Senhor quer? Eu posso ouvir uma igreja do Eis-me aqui dizer amém? Uma igreja que vive o que Ele manda. Sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Eu não vou te chamar mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu tenho o chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vou fazer vocês conhecer. Amigos de Deus. Eu acho fantástico essa palavra, para a igreja que está aqui nessa noite. Porque Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida e nos chamando para um compromisso aqui hoje. Esse compromisso não é só do pastor Wellington. Esse compromisso é daqueles que querem ser amigo de Deus, que vão ouvir o chamado de Deus e vão fazer aquilo que Deus ordenar. Que vão disponibilizar do seu tempo, da sua vida, da sua casa. Eu não estou dizendo aqui de negligenciar família e trabalho, mas de saber o que significa prioridade no reino de Deus. Porque Deus, Ele vai contar com todos vocês que estão aqui nessa noite. Todos vocês são importantes. Todos. Não é só o pastor Wellington, os demais pastores e presbíteros dessa igreja. Toda essa igreja vai ser importante para aquilo que Deus tem como plano para ela, em nome de Jesus, que começa ou recomeça no ano de 2023 para as nossas vidas. O carinho que Deus trata essa igreja é extraordinário, porque ainda nesse verso ele diz, no verso de número 10, ele chama essa igreja de formosa minha. Ele chama essa igreja com esse carinho no livro de Efésios, no capítulo de número 5. No versículo de número 27, ele diz que essa igreja que ele quer apresentar para Deus é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e uma igreja irrepreensível. Essa igreja está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Sem mácula, sem ruga, uma igreja que, Deus está falando aqui, Ele quer conversar com uma igreja santa, uma igreja que se distancia do pecado, uma igreja que pega o passado, as rugas, e não faz dela um sentimento de envelhecimento, mas de experiência. Uma igreja irrepreensível, eu creio em nome de Jesus, que Deus fará da igreja de Sumaré uma igreja irrepreensível. Deus colocará a sua igreja no lugar aonde a sua noiva merece estar.
Deus falou conosco aqui, na abertura do trabalho, com a liderança na terça-feira, nós vamos tampar as fendas dos muros, nós vamos tirar o opróbrio e a vergonha, nós vamos levantar as portas que estão queimadas, e se olham para Jerusalém, diz que Jerusalém não é mais o que era, mas é a vergonha entre as nações. Essa cidade voltará a ser respeitada, honrada, a presença de Deus permanecerá no meio desta casa. Mas para isso nós vamos ter que ser fechadores de brechas, nós vamos ter que empurrar tudo para o mesmo lado. Isso não se faz com intelecto, isso não se faz com teologia, que são agregados, mas essa igreja conquista aquilo que Deus quer através do jejum e da oração e da palavra de Deus. Deus nos traz para um tempo, e Ele começa a dizer nesse tempo para a sua igreja. Olha o que diz o verso de número 11. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Você crê nisso? Inverno representa recluso. Inverno representa tempo fechado. Tanto que ele diz assim, ó, a chuva ela cessou. E digo mais, a chuva se foi, passou, já não está mais no meio de nós. É interessante que aqui Deus está falando de uma mudança de estação. Ele está falando que o inverno sai, para que a primavera entre. A primavera é algo fantástico, né? Presbítero Donizete, falei certinho? A primavera é uma estação linda, é uma estação florida, é uma estação bela, é uma estação agradável. E a palavra que Deus entrega, Ele chama a sua igreja, Ele conversa conosco, e diz: minha noiva, minha amada, minha formosa, o inverno da sua vida, ou desta igreja, ou do seu ministério, ou no reino espiritual, o inverno já passou. O inverno já passou. Não vai passar. A gente não está enxergando, não está sentindo, não está vendo, talvez não tinha ouvido, mas o Senhor está dizendo profeticamente para essa igreja: o inverno passou. Está vindo uma nova estação, um novo tempo, para a tua vida, para o teu ânimo, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua esperança. Essa chuva que ele representa aqui, ele diz: olha, tem uma chuva, né? Mas essa chuva se foi. Bonito. Parou e se foi. Você pode guardar isso que Deus está falando com a igreja aqui? Se foi. Sem pessimismo. Pode abrir a janela. Abra as portas. Estendam as roupas no varal. Vai cuidar do teu jardim. Sai para fora de casa. Chega de reclusão. Não, aí pastor, eu não quero mais. Eu não ponho a mão mais. Eu não tenho chamado mais para isso. Eu não penso mais dessa forma. Eu não sinto mais isso. O Senhor não sabe da minha história. O Senhor não conhece a minha vida. O Deus que conhece a tua vida mandou você abrir as portas da sua casa, as janelas da sua casa. Sai para fora. Um novo tempo está chegando para a minha vida e para a sua vida e para esta igreja, em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova estação.
novo tempo. Abra as portas. Mas eu não tenha medo. Mas eu já estou aqui. Não é com você que Deus está falando. Senão Deus marcava com 5, 6 aqui dentro da igreja. É com você essa palavra. É com a sua vida, é com a sua casa. Não tenha medo. Essa chuva não volta mais. E não é uma chuva de bênção que ele testifica aqui. Nesse momento ele está dizendo sobre uma chuva que causou destruição. Uma chuva que causou encrasulamento. Sabe aquelas chuvas de São Paulo, que às vezes a gente olha, não sei se aqui tem, que causa inundação e destruição. Deus está olhando para a igreja e diz, essa chuva de destruição ela cessou e ela foi embora. Acabou. Verso de número 12. Comece a enxergar o que Deus vai mostrar para você agora aqui, Senhor. Deixa eu olhar naquele relógio. Que horas que está lá naquele relógio? 5. Tá bom, vai dar tempo. Que gentileza. Muito obrigado, tá? Igreja, escute bem o que Deus vai falar com você agora. Deus vai apurar alguns sentidos nossos. Olha o que Ele faz com essa igreja, Ele vai fazer conosco aqui nessa noite. Aparecem as flores na terra. Você não está enxergando, né? E é interessante que nesse mesmo texto, ele chega e diz assim no verso 13: a figueira já deu os seus figuinhos. Tem uma obra espiritual acontecendo nessa igreja e nessa região. Eu não creio diferente. As flores na terra, você vai ver isso. Você vai ver. A hora que você sair para fora com essa palavra hoje, o Senhor vai te abrir a visão. E você vai começar a enxergar as flores que começam a aparecer na terra. Sabe a figueira? A figueira você não está vendo. Mas você vai sair daqui nessa noite e você vai começar a enxergar que a figueira já está dando os seus figuinhos. Deus mandou uma igreja sair para fora, passou o inverno, a chuva se foi. Pastor, nossa, sou uma pessoa calada, sou emudecida, meu ministério hoje é emudecido. Não adianta falar mais, pastor. Em casa não adianta falar mais. Com fulano não adianta falar mais. Eu emudeci. Eu me cansei. Nesse mesmo verso, o Senhor olha para a igreja e diz: abra a tua boca, eu vou abrir a sua boca. O tempo de cantar chegou. O tempo de falar, de adorar, de glorificar e de cantar chegou. O tempo de abrir a boca, falar, cantar, chorar, determinar, profetizar, chegou sobre essa igreja. Deus restaura a visão. Irmão, isso aqui é muito, muito sério o que Deus está falando conosco aqui nessa noite. Tem um propósito de Deus essa palavra para as nossas vidas. Você vai voltar a enxergar. Você vai ver novamente, porque às vezes a nossa visão está deturpada, ferida, machucada. A gente não enxerga mais nada a não ser aquilo que já está pronto na nossa mente. Mas Deus vai fazer você olhar para lugares que vão começar a florir novamente. Você vai ver figueiras dando fruto. Deus vai aguçar a sua voz novamente. O tempo de cantar chegou. Olha o que diz ainda nesse verso: a voz da rola se ouve na terra. Porque talvez a sua audição está fechada. A minha.
A gente não consegue mais ouvir palavras de esperança. Não consegue mais ouvir palavras de mudança. Não consegue. Não adianta. Meu ouvido está tampado, pastor. Olha, pastor, quando eu ouço sobre milagres, sobre vitória, sobre bênção, eu até escuto, mas pastor, não entra. O Senhor está dizendo: a voz dos pássaros começarão a ser ouvida sobre essa terra, sobre a tua vida, sobre essa igreja, sobre a tua família, sobre a tua obra, sobre o teu trabalho. Deus está curando a audição espiritual da igreja. Olha o que diz o verso que eu li, né? A figueira já deu os seus figuinhos, as vides de flor exalam o seu aroma. Ai, que coisa linda! Como é que chama isso aqui? Olfato? O olfato dessa noiva estava prejudicado. As coisas, presbítero Donizete, não tinha mais cheiro. Já parou para pensar? Quando a obra não tem mais cheiro, quando servir a Deus não tem mais cheiro, quando a igreja não tem mais cheiro, ela se torna insípida, indolta, que chama, inodora. Aqueles que pegaram o Covid e que perderam o paladar, o cheiro, devem se lembrar como que as coisas perdem vida quando elas perdem o cheiro, o gosto. Elas perdem o prazer de estar na igreja, a igreja se torna uma obrigação. Elas perdem o prazer de evangelizar, elas perdem o prazer do verdadeiro culto, elas perdem o prazer de tudo. Deus está olhando para nós, está dizendo: eu estou curando isso nessa noite. Eu estou curando isso nessa noite. As coisas vão começar a ter cheiro na tua vida. Ministério, família, trabalho, casamento, filhos, igreja, obra, vai voltar a ter cheiro. Eu estou curando o cheiro. Sente o aroma das flores. Flores. Segunda vez ele diz: levanta-te, amiga minha. Levanta-te, formosa minha. Verso de número 13. Levanta-te, Sumaré. Levanta-te, amiga minha. Cadê você? E olha como é que ela está. Preste atenção nos versos a seguir. Pomba minhas, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Sabe como é que essa igreja estava? Essa igreja estava assim, ó. Como é que está a sua igreja? Seu pastor, o que aconteceu lá? Como é que está a sua história? E aqueles irmãos que iam? Cadê aquela família? Cadê aquele povo? Aí você, para não... Ela foge. Cadê você, minha amiga? Por que você está escondido entre as pedras, entre as fendas? Cadê você? Que não se pronuncia mais, que não se orgulha mais. O que aconteceu com você, minha noiva? Minha pomba? Olha como Deus trata a sua igreja. Cadê você, pomba minha?
Por que você está escondida? Por que você tem vergonha? Ou por que você está tão calada? E ele fala assim para essa igreja: faze-me ver a tua face, faze-me ouvir a tua voz. Minha noiva, minha igreja, não se esconda de mim. E aí é lindo que ele diz assim, ó: a tua voz, que você fala assim: oh pastor, eu ando tão falho diante de Deus que eu não tenho orado como antes. Pastor, hoje é domingo, eu não orei nada essa semana, pastor Wellington. Eu não tive 15 minutos de joelho no chão. Eu estou atrofiado espiritualmente. Pastor, eu não sei o que é jejuar faz tempo. Eu não sei o que é orar faz tempo. Eu não sei o que é ler a Bíblia. Essa semana eu não li durante esses 7 dias 7 capítulos da Bíblia. Eu não tenho falado com Deus como antes. Ele olha para você, meu irmão, cada um de vocês, e está dizendo assim, ó: eu preciso ver a tua face. Vai para o horário de oração no teu quarto. Levanta um pouco mais cedo antes de ir trabalhar, porque o que eu vou fazer nessa igreja, eu tenho saudade da tua face. Eu vou precisar te ver, minha noiva. Apresenta-te, minha noiva. Mostra-me o teu rosto, minha noiva. Faz tempo que eu não te vejo, minha noiva. Faz tempo que eu não te vejo. O seu rosto é aprazível para mim. Sabe o que Deus está dizendo? Que o nosso rosto é agradável para Ele. Um Deus tão poderoso está com saudade de que nós nos apresentamos diante dEle, encorajados. Sua voz é doce para mim. Diga glória a Deus. É tão belo esse texto, meu Deus. Era uma noiva que estava escondida atrás das fendas. Era uma noiva que não falava mais com ele. E não é falar às vezes num culto apenas, em eventos esporádicos da igreja. É uma igreja que volta. E eu não estou dizendo que aqui não esteja acontecendo isso, estou trazendo uma mensagem. Mas uma igreja que ele está dizendo: minha noiva, arruma um lugarzinho na tua casa, um horário do teu dia, faz seu serviço de casa, ou levanta antes, saia de trás das fendas, eu preciso ver o teu rosto. Deus está dizendo: eu quero te ver, minha igreja. Eu quero ver a tua face me buscando, minha igreja. Arrume um tempo, minha igreja. Me busque, minha igreja. Eu quero ouvir a tua voz é doce. A tua oração para mim é doce. É bom ouvir aquilo que você vai colocar diante de mim. É bom me relacionar contigo, minha noiva, minha pomba. Aí, ele faz essas curas. E eu fecho essa mensagem lendo o verso de número 15 com a igreja, onde ele diz assim, ó, isso aqui é muito sério. Bom, tão bom. Olha que lindo, que lindo. Deus vai dar uma autoridade para essa igreja aqui nessa noite, amém, Jesus? E eu encerro, desculpa o meu jeito de pregar hoje, tentando tomar assim o fôlego, a força, sendo muito pausado, mas Deus vai entregar uma autoridade importante para essa igreja aqui nessa noite.
Ele vai dizer assim, no verso de número 15: apanha minhas raposas e as raposinhas, que está fazendo mal para minhas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Lembra que ele disse que a gente talvez não esteja vendo, mas as flores na terra e os figuinhos já estão nascendo? Essa palavra que está vindo hoje para essa igreja, para a minha vida e para a tua vida, ela tem um propósito. Deus não está entregando ela no meio de uma sequidão. Deus está entregando ela e está começando a prover frutos, folhagens e folhas e flores para esta obra, para a minha vida. Só que é o seguinte: nós temos adversários, irmãos, adversários da obra, adversários do reino, adversários da nossa alma, como Satanás, inimigos e agentes dele. E Deus está dando uma autoridade para você, dentro da tua casa, dentro da tua família, no teu casamento, nos teus filhos, no teu trabalho, na tua empresa, nessa igreja. Primeiro ele diz assim, na parte última: as nossas vinhas estão em flor. Deus está dizendo assim, essa obra aqui, é nossa. Essa igreja é minha, mas essa obra também é tua. Nós estamos envolvidos nela. Mexeu com ela, mexeu comigo, mexeu com você. Tocou nela, tocou em mim, tocou em você. Assim como quando tocam no teu casamento, não é só seu casamento, mas é nosso. Assim quando tocam no teu filho, não é só teu filho, mas é nosso. Assim quando toca no teu trabalho, não é só o teu trabalho, mas também compete a mim, é nosso. Essa vinha é nossa, esse departamento é nosso. Deus está dizendo: está vendo alguma coisa tocar no ministério de louvor? Então não é problema só do ministério de louvor, é nosso. Essa vinha aqui é nossa, é de Deus, é nossa. Está tocando nos obreiros? É nosso. Está tocando nos presbíteros, evangelistas? É nosso. Está tocando no meu pastor? É nosso. Deus está olhando para essa igreja e dizendo: apanha-me as raposas e as raposinhas. A raposa, irmão, é uma coisa muito séria, né? Porque a raposa, aparentemente, parece um animal tão bonitinho, tão dócil, mas ele devasta a vinha. Ele come as flores, os frutos da vinha. E é interessante que ele não fala para a igreja assim, fique atento apenas com as raposas grandes, aquelas que você olha e diz: é fulano, é Beltrano, é isso. Deus está olhando para a igreja e dizendo para a igreja: chega de burbulinho, chega de coisinha, chega de negocinho, apanha-me também as raposinhas. Pega essas raposinhas aí, põe tudo dentro de um saco. Essas discussãozinhas boba, essas briguinhas boba dentro de casa, essas coisinhas que você não acha que não dá nada, essas coisinhas que você acha que não tem nada a ver, essas músicas que você acha que não faz mal, esses pensamentos que você acha que não faz mal, essas conversas que você anda com a outra pessoa e você é casado, você acha que isso não tem problema, corta isso, corta, apanha essas raposas, esses sites que você passa de vez em quando e dá uma olhada, apanha essas raposas, apanha essas raposinhas. Eu quero uma igreja irrepreensível. Olha para a tua mulher, olha para o teu esposo, olha para a tua casa, olha para a tua família. Apanha-me. Chega de vestígios de pecado. Chega de vestígios aonde a raposinha entra devagarzinho e entope o seu celular, entope o teu casamento, entope o ministério. Tem que cantar irrepreensível. Tem que estar na porta irrepreensível. Tem que pregar irrepreensível. Tem que liderar irrepreensível.
tem que ser crente irrepreensível. A obra que eu tenho que fazer é obra de um Deus santo. A minha igreja precisa ser santa, irrepreensível, sem ruga e sem mácula. Arranca essas coisinhas. Ah, mas é só um negocinho. Arranca da playlist do seu carro. Saiba melhor os filmes que você assiste. Troca essas coisas que você tem visto que desagrada a Deus. Apanhe-me essas raposinhas que está destruindo a nossa vinha. Está comendo os frutos dela e a gente acha que não tem nada a ver. Apanhe-me essas raposinhas. Enfia ela dentro de um saco. Anda na tua casa e começa. Anda na tua vida espiritual e começa. Anda na conversinha do serviço e começa. Anda nos bastidores da igreja, dos grupinhos divididos e começa. Apanha essas raposinhas, põe dentro do saco, porque elas estão acabando com a nossa vinha. Elas estão destruindo a nossa vinha. Chega. Não é lugar para raposa e raposinha. Tira elas da nossa vinha. Porque as nossas vinhas vão começar a dar flores. As nossas vinhas vão dar flores. Se você entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Se coloque de pé e assim que você estiver de pé, aplauda bem forte o nome de Jesus.